E aí, pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, nós temos dois livros que na verdade é o mesmo livro que nós estamos utilizando durante as aulas. Tem o livro do pessoal que comprou no ano passado, que é a edição até 2019. O conteúdo de quem comprou 2020 é o mesmo. O que vai mudar alguma coisa é a questão das páginas. O livro 2020 ele tem alguns exercícios a mais. Então, na verdade, é isso. Na medida do possível, eu vou colocar a orientação sobre os dois livros. Eu tenho acesso ao digital livro 2020 e eu tenho o livro físico 2019. Então, eu também tenho os dois livros para poder auxiliar vocês nesse processo. Nós faremos, então, a correção dos exercícios da aula passada. Exercício 12, 14, 17, 15 também, o 21 e o 22. Então, assim, sobre eletrostática, voltando aqui. O exercício dizia o seguinte: um corpo possui 5 vezes 10 na 19 prótons e 4 vezes 10 na 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 na menos 19, então a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Qual é a carga total desse corpo? Então, assim, para saber a carga total, nós temos que ver quantos elétrons tem a mais do que prótons ou quantos prótons nós temos a mais do que os elétrons. Deixa eu ajustar o foco aqui. Aí. Então, se nós temos 5 vezes 10 na 19 prótons e 4 vezes 10 na 19 elétrons, nós temos mais prótons do que elétrons. E quanto a mais? Não precisa resolver isso aqui assim, né? Colocar aquele monte de zeros. Tem 5 vezes 10 na 19 menos 4 vezes 10 na 19, nós teremos 1 vezes 10 na 19 prótons a mais. Então, a carga desse corpo ela será positiva. Então, vou botar aqui, ó. Ela é positiva porque tem mais prótons do que elétrons. Agora, não quer saber só a quantidade que tem a mais, quer saber a carga que esse corpo tem. Nós temos que lembrar que a carga, vou botar aqui, ó, a carga total do corpo é quantos elétrons ou prótons tem a mais, vezes o nosso 1,6, que é a carga elementar. Então, vamos escrever isso. A carga do corpo vai ser igual. Quantos prótons ou elétrons nós temos a mais? 1 vezes 10 na 19. Então, essa é a quantidade, né, de prótons a mais. Ou de elétrons a menos, na verdade, né, porque se coloca e retira elétrons. Vezes a carga elétrica elementar, que é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, aqui, ó, a nossa carga vai ser igual. Como é que multiplica isso? Multiplica número com número, né? 1 vezes 1,6 vai dar 1,6. E 10 na 19 vezes 10 na menos 19, quando nós temos multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Então, nós faremos o seguinte, nós faremos 19 mais menos 19. Ou seja, nós teremos vezes 10 na zero. Então, aqui, vezes 10 na zero. Só que 10 na zero, isso aqui, na verdade, é 1, né? Então, nós temos 1,6 vezes 1, ou seja, 1,6 coulomb. Então, essa é a nossa carga do corpo. A pergunta era, voltando ali, né? A carga elementar igual do corpo está. Isso aí. Então, mais positivo, né? 1,6 coulomb. E esse C também serve como a nossa alternativa C de resposta. Muito bem. A questão 14, ela é sobre o quark up e o quark down. Nós chegamos a conversar isso na aula, né? E como que ficaria a composição de um próton e de um nêutron. E seria o seguinte. O próton, ele tem mais um elementar, né? Então, ele tem que dar o total aqui de 1. Essa tem que ser a carga dele, 1. E o nêutron tem que ter carga 0. Se o quark up tem 2/3, né, de carga elétrica, como é que nós faríamos o próton? Então, nós pegaríamos 2 quark up, daria 4/3, e colocaria um down para tirar 1/3 e ficar com um só, né? Então, nós colocaríamos aqui o próton sendo U
e U, ou seja, up, up, dão 4/3. Mas ele tem que ter 1, né, inteiro, não 4/3. A gente coloca um down aqui para dar a carga 1. E para ter o quark down aqui, para ter, desculpa, o nêutron, nós vamos colocar 2 quark down, menos 1/3, menos 1/3, menos 2/3. Aí tu coloca um up, ele zera, né? Então nós precisaríamos aqui de down e um up. Lá no livro, deixa eu catar aqui, a resposta é a letra D, né? Então, nossa alternativa é a letra D. Isso aqui nós temos no caderno anotado direitinho, lá não tem problema. A 15, ela é de interpretação. Isso aqui a gente está corrigindo, lembrando, pelo livro versão 2019, tá, pessoal? 2019, que é o livro que eu tenho físico aqui, que eu consigo acompanhar com vocês. Então, a questão 15 era uma questão de interpretação. E a alternativa fica letra número E. Essa é a nossa resposta certa. Questão 17. A questão 17 é uma questão bem interessante. Ele dá 3 esferinhas aqui, que são condutoras, e têm o mesmo tamanho. Se elas tivessem tamanho diferente, essa nossa análise de quando encosta, separa, divide a carga, não ficaria assim, tá? Mas normalmente se considera o mesmo tamanho. Então aqui, disse que uma é 0, a outra é 1,2 e a C é 1,8. Deixa eu ver se consigo mudar o foco aqui. Deu uma mudadinha. Tá, 1,8. Primeira coisa que se faz é encosta a A na B. Depois encosta a A na C. E aí quer saber quanto fica de carga para cada um. Quando elas são do mesmo tamanho, a gente encosta uma na outra aqui, elas vão dividir a carga. Então, nós temos as 3 esferinhas aqui, a esfera A, B e a esfera C. Quando a gente encosta a A na B, vou fazer aqui em cima, ó, encostou a A, encostou na B. A B tem 1,2. Então, esse 1,2, como essa aqui não tem nada, ele vai se dividir. Ou seja, vai ficar 0,6 para A quando separar e 0,6 para B quando separa. Depois ele diz que junta a A com a C. Lembrando que as cargas aqui são positivas, né? Nenhuma é negativa, porque não tem nenhum sinal aqui. Lá no livro também não aparece, então elas são positivas. Então, quando encostar essa A, que agora tem 0,6 com a C, vou desenhar aqui, ó, encostando a A na C. Deixa eu ver se está pegando no caderno aí. Tá aparecendo aí. A A na C. Só que agora a A tem 0,6 e a B tem 1,8. Somando as duas, isso aqui vai dar 2,4. E aí, quando a gente for separar isso aqui, então separando a A da C, vai se dividir igualmente esse 2,4 para A e para C. Ou seja, 1,2 e 1,2. Então, as cargas que nós teremos na ordem, quanto que A ficou, quanto que B ficou e quanto que o C ficou após, né, esses toques aí. Então, vamos lá. Vai faltar espaço para nós aqui. Não, vai dar bem bonitinho. Então, a nossa esfera A, a nossa esfera B e a nossa esfera C após os toques. A nossa esfera B, ela aparece aqui, ó, bem bonita. Então, a B ficou com 0,6. Isso? Então, 0,6. A esfera A e a esfera C ficaram com o mesmo valor, né? Tá aqui, ó. 0,6 mais 1,8 dá 2,4. Quando separa, 1,2 para cada um aqui. 1,2, 1,2. E aí, então, nós temos a 17, a alternativa D. 1,2, 0,6 microcoulombs e 1,2 microcoulomb. Então, nossa alternativa também é a C. E é isso aí. Todos eles, né? Microcoulomb, microcoulomb e microcoulomb. Mais duas questões para a gente analisar juntos aqui. Questão 21. Deixa eu catar ela aqui no livro.
Tá, diz o seguinte. Nós temos duas esferas e aí aproxima uma barra condutora. E essa barra é positiva. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Como ela é positiva, todos os elétrons vêm para cá. E aí esse lado fica negativo e esse lado fica positivo. Então, essa esfera, na verdade, toda ela está ficando negativa, né? E essa esfera, toda ela está ficando mais positiva. Aí diz assim, depois que a gente afasta essas duas esferas, e até para marcar a alternativa não mostra essa barra mais. Mas enfim, tu separou as esferas. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vou fazer o desenho para nós aqui, ó. Nós ficaremos com... Como essa esfera está negativa e essa esfera está positiva, todos os elétrons elas estão com cargas opostas. Ou seja, os elétrons, como eles se locomovem facilmente, eles vêm todo em direção à esfera que está positiva, né? E os elétrons dessa esfera vão correr para o outro lado lá. Como não tem alternativa com os elétrons fugindo aqui, né, e o sinalzinho de mais ali, só tem essa alternativa para marcar, essa é a correta. Ah, mas não ficou toda ela? Ficou no momento em que elas estavam encostadas, né? Depois, se tu tirar essa esfera aqui, esses elétrons vão se espalhar e vai ficar toda ela negativa. Se tu tirar essa esfera aqui, vai ficar toda positiva. Mas no momento que tu aproxima, esses elétrons, todos eles correm para cá, né? Então, eles ficam próximos aqui da outra esfera. E aqui também, a parte positiva se aproxima. Essa alternativa é a alternativa A, de amor. A questão 22, nossa última a ser analisada agora, é a seguinte. Tu aproxima um bastão de duas esferas amarrado aqui por um... não sei o nome desse negócio aqui, como se fosse dois pêndulos, né? Deixa eu ver se diz... Não tem. Duas barras metálicas penduradas em fios que são isolantes. É isso aí. Aí tu aproxima aqui muito, aproxima e deixa muito tempo, o que vai acontecer? Diferente dessa que tu tem que pegar ela com a mão e separar, essa aqui elas têm esse poder, como diria o Probst, né? Elas têm uma livre locomoção aqui. Então é o seguinte, quando tu aproxima o bastão positivo aqui, o que vai acontecer? Esses caras, os elétrons que existem nas duas esferas por estarem em contato, o negativo vem todo para cá, ó. Porque, né, cargas opostas se atraem. Consequentemente, o positivo fica todo aqui. Aí o que vai acontecer? Como essa aqui ela tá negativa e essa aqui tá positiva,